Boa noite, amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a nossa aula de número 3, que vamos tratar da camada física, né? A partir de agora nós vamos estudar, então, cada camada do modelo conceitual OSI. Lembra na aula 2, quando nós vimos todas aquelas camadas, física, enlace, rede, transporte, apresentação, seção, todas aquelas camadas, nós vamos, a partir de agora, estudar todas elas individualmente. Nós vimos, é claro, de forma geral. E nessa aula nós vamos então começar estudando a camada 1, que é a camada física do modelo OSI. Mas antes de nós começarmos a nossa aula, eu gostaria de convidar meu amigo Cláudio, né, que está aí também, para compartilharmos aí a revisão da aula anterior, né? Como é costume nosso, sempre dar uma revisada do nosso conteúdo anterior, para então seguirmos na nosso próximo conteúdo. Boa noite, Cláudio, tudo bom? Prazer estar de novo contigo aqui. Boa noite, professor Evanderson. É um enorme prazer, né, estar novamente aqui com o senhor e com essa turma aí de dimensões nacionais que nós temos para conversar, né, todas as quintas-feiras. Bom, pessoal, na verdade, como o professor Evanderson bem disse, hoje nós vamos começar a estudar o modelo de referência OSI em todas as suas camadas separadamente, começando na camada 1, que é aquela primeira que nós vimos, né? Ou seja, ele vai de 1 a 7, nós vamos estudar de baixo para cima, então nós vamos começar na camada 1, passando para 2, depois 3, 4, até chegar na 7. Isso aula a aula. No entanto, eu queria que vocês observassem, para que, assim, vamos fazer aquela nossa velha e boa revisão, né? Da aula passada, onde nós vimos ou trabalhamos o modelo de referência como um todo, o processo de comunicação como um todo. Então acompanhe aí no slide, né? Em termos de revisão, nós verificamos o seguinte: os protocolos, eles permitem o que é o padrão que possibilita a comunicação entre os nós. Até chegamos a comentar um pouco sobre a questão do protocolo, que seria um elemento a mais daquele processo de comunicação, né, onde é envolvido aí emissor, receptor, mensagem, o meio de propagação dessa mensagem e, em especial, o protocolo, ou seja, o código usado para que essa mensagem possa ser entendida entre o emissor e o receptor. Perfeito? Bom, além disso, os protocolos usam linguagens, né, são linguagens utilizadas, melhor dizendo, pelos hosts para troca de dados. Então, nós entendemos na aula passada questões relacionadas aos protocolos de comunicação. Além disso, nós vimos o bendito modelo de referência OSI, que eu queria que vocês acompanhassem aí no nosso slide, que fala que ele define, né, ou seja, ele traz uma definição de padrões de comunicação em rede e, além disso, né, ele mostra meios para que as redes, ele traz meios para que as redes diferentes possam trocar dados. Quando a gente afirma essas coisas, quando os livros afirmam isso, eu queria que você, novamente, eu vou bater nessa tecla, juntamente aqui com o professor Evanderson e com o professor Vinícius, né? Nós somos cúmplices desse processo, juntamente com vocês, então eu vou bater de novo na tecla. Modelo OSI é um modelo de referência. Então, quando diz aí no slide que ele propicia meios para que as redes possam trocar dados, redes diferentes possam trocar dados, não é, você precisa entender que isso não quer dizer a implementação final do negócio, quer dizer, ele não provê o funcionamento, aquela coisa, assim, a prática da coisa, não é isso. O modelo de referência, como todo modelo de referência existente, né, no mundo, não só em computação, mas em outras áreas, serve como referência. Para quem? Para quem vai implementar ou para quem vai querer colocar em prática determinadas situações. Então é apenas para referência. E antes que vocês, novamente, vou dizer hoje de novo, né? Antes que vocês me xinguem, ou xinguem o professor Evanderson, ou xinguem o professor Vinícius, lembrem dessa aula de hoje. Modelo OSI, vocês estão estudando, e vai chegar lá na frente e vocês vão dizer assim: mas para que eu aprendi isso? Você aprendeu somente para que você possa ter referência e possa ter um porto seguro para comparar com algumas tecnologias que você vai estudar mais na frente, com alguns protocolos de comunicação, com algumas tecnologias de comunicação implementadas que você vai estudar lá na frente. Sem você ter um parâmetro de comparação, você vai ficar estudando, vai ser sempre aquela casa sem estrutura, né? Então o modelo OSI é a estrutura de rede, certo? Por isso que a gente está estudando ele. Então, acompanhando no slide aí, ainda sobre a revisão,
nós vimos que o modelo OSI, ele é composto de 7 camadas. São elas: aplicação, apresentação, isso aí mostrando de cima para baixo, né? Camada 7 até a camada 1. Aplicação, apresentação, sessão, transporte, rede, enlace e física. Cada uma com as suas características próprias, estudadas na aula passada, tá certo? Só que a gente não vai recapitular todas as características, porque senão a gente vai fazer aula de novo. Não é esse o papel da revisão. Mas você vê que são 7 camadas e que, em vez de nós começarmos a estudar de cima para baixo, a gente vai começar a estudar de baixo para cima. O motivo disso, daqui a pouco vai ficar claro para você. Principalmente porque a aula de hoje é mais uma daquelas aulas chatas. Porque é uma aula teórica, é uma aula sobre conhecimentos que possivelmente você já tem, pelo menos empiricamente, baseado na tua experiência, na tua vivência e tal, mas é uma aula necessária para que você possa contextualizar. Vai ficar bacana, e isso eu posso prometer para você, sem medo de estar uma de político aqui e não cumprir, a partir da próxima aula, camada 2, aí é a nossa praia. Aí, como diz o outro, né? É nós. Aí a gente vai e arrebenta. Camada física é mais para os engenheiros. Então, hoje a aula vai ficar um pouco, vamos dizer assim, engessada e até mesmo um tanto chata. Mas, assim, confia na gente, né? Essa é a última aula chata. Depois começa a melhorar mais. Ou começa a melhorar, porque aí começa a entrar na nossa praia. Perfeito? Bom, ainda visto, né? Ainda em relação ao modelo de camadas, só para a gente poder exemplificar isso, você pode ver essa animação aí, ó. Modelo em camadas, comunicação entre um computador e outro. Como é que acontece? Então bora ver aí, ó. Passa da camada de aplicação, os dados passam, ou as informações passam para a camada de apresentação, que passa para a sessão, sempre encapsulando. Você pode ver aí que existe um quadrado dentro do outro. A informação é esse quadradinho colorido que tem aí dentro, né? Então, nota que já passou da aplicação para a apresentação e já ganhou 2 invólucros, né? 2 envelopes, ou seja, ele já foi envelopado 2 vezes. E assim vai, ó. Transporte, rede, enlace, físico, até ser transmitido para o outro lado. Quando chegar do outro lado, aí ele vai fazer o quê? Desenvelopar tudo, se é que eu posso usar esta palavra, até entregar o dado do outro lado lá. Perfeito? Então, na verdade, o modelo em camadas funciona assim, e foi exatamente isso que nós vimos na nossa aula anterior. Agora, vista a revisão, eu vou passar a bola para o meu bom, velho, não tanto, mas querido professor Evanderson, para continuar com os objetivos da nossa aula de hoje. Professor, é com você. Desde que não seja uma bola de futebol, Cláudio, eu entendo. Agora, bola de futebol são fracasso. Mas vamos lá então. A bola que ele passou, dessa aí eu entendo, que é os objetivos para essa aula, né? Para essa aula chata que ele falou. Mas, no entanto, necessário para que possamos entender, então, como vai funcionar as camadas 2 em diante, ok? Nós vamos trabalhar a estrutura, a base, né, da nossa casa, ok? Vamos lá, os objetivos da aula. Primeiro objetivo, entender as funções de rede que ocorrem na camada física do modelo OSI. Então, nós vamos entender o que da rede, todas aquelas camadas que estão acima do modelo da camada física, o que elas precisam, o que elas utilizam, o que elas fazem, que é atendido pela camada física, que é a camada, né, trata propriamente mesmo da ligação ali física entre os 2 pontos, entre emissor e receptor. O que ele executa para essas camadas superiores? É o que a gente vai entender hoje. Outro objetivo, identificar os tipos de meios de rede utilizados na camada física. Então, vamos entender o que a camada física faz para as camadas superiores e vamos entender quais os tipos de meios, né, quais os meios físicos que são utilizados para essa comunicação de dados, em principalmente uma rede de computadores. Quais são os meios que a gente utiliza? Né, que tipos de fios, ou EA, que tipo de meio nós vamos utilizar para trafegar os dados que a gente quer? É esse o objetivo, então, da nossa aula. Estudar mesmo a nossa base, né? A base da construção do nosso modelo de camada OSI, ok? A camada física, vamos iniciar assim, ela define as especificações elétricas, mecânicas, funcionais e de procedimentos para ativar, manter e desativar o link físico entre o emissor e o receptor.
Então, a camada física, ela vai tratar, basicamente, vamos simplificar tudo isso, da parte física, aquela parte que você pode pegar, né? É aquela parte da rede no qual você toca. Lembra quando a gente dá a definição de software e hardware? Diz que software é a parte que você xinga do computador e hardware é a parte que você chuta, não é verdade? Então, hardware, né? Dando esse exemplo, trazendo a analogia para a nossa parte física da rede, a camada física é a parte que você toca. São os cabos, são os equipamentos wireless, né? São todas essas definições. E ela traz ainda essas especificações técnicas sobre dimensão, tamanho de um conector RJ, dimensão que um cabo de rede Cat5 pode atingir na transmissão de dados. A gente vai detalhar tudo isso que eu estou falando durante essa aula, mas é só para você ter já uma noção do que ela trata. E essa parte física, para que ela é? Para que ela é utilizada? Para ativar, manter e desativar um link físico, nós estamos falando do link físico aqui, ligar fisicamente um ponto a outro. Assim como uma ponte não liga fisicamente um lado a outro, é da mesma forma que nós estamos dizendo, porque na camada de enlace, na camada 2, nós vamos entender que há uma ligação lógica também. A partir dessa física, eu posso estabelecer então uma ligação lógica para a transmissão dos dados. Mas até então, a camada física é responsável basicamente por isso, interligar emissor e receptor para a troca de dados, provendo assim meios então para as camadas superiores possam então executar aqueles encapsulamentos, fragmentações, enquadramento e transmissão de dados entre emissor e receptor. Beleza? Então, por enquanto, a definição básica da camada física é essa. A camada física, por que a gente falou começa com ela? Por que a gente começou da 1? Para você construir uma casa, você tem que ter um alicerce, não é verdade? Para que você possa levantar as paredes, pôr o teto, colocar a porta, janela, quadros na janela. Você precisa ter então uma base firme para que todo esse restante possa ser implementado. Na camada física, ela é a nossa estrutura, ela é a nossa base para que aquelas outras funções, não vou dizer que camadas sejam implementadas, porque, como a gente já falou, isso é um modelo apenas conceitual de referência, ok? Mas você tem uma base física, né, para que os dados, as informações que estão sendo trafegadas e geradas pelas outras camadas, pelas funções que estão presentes nas outras camadas, que elas possam ser então trafegadas pelo meio da rede, ok? Então, nós vamos entender perfeitamente durante essa aula que a camada física, ela trata exclusivamente das especificações técnicas, funcionais e procedimentos com relação ao link físico entre emissor e receptor, ok? A transmissão de sinal é um conceito importante que nós devemos ter para essa aula, e né, para que possamos compreender a camada física. A transmissão de sinal, ela é a propagação de ondas por meio de um meio físico, que podem ter suas características alteradas no tempo. Então, o que é a transmissão de sinal? É você levar uma informação de um ponto a outro ponto, ok? É isso que é transmitir o sinal. Agora, por qual meio esse sinal vai ser transmitido? Vai ser um meio físico, né? Que ele vai transmitir. Vou transmitir por um cabo, vou transmitir por ondas, independe do meio físico, do meio de transmissão. Mas essa ideia nós precisamos sempre ter em mente. O que é a transmissão de sinal? É eu levar uma informação de um lugar a outro por algum meio, sendo que esse meio pode ter suas características alteradas em algum momento, ok? Cláudio, você gostaria de fazer uma consideração sobre essa terminologia, sobre o que nós comentamos até aqui? Sim, gostaria. Gostaria pelo seguinte motivo. Observe o seguinte, a coisa vai começar a complicar quando a gente está falando de propagação, de não sei o quê. Lembra que eu falei para vocês que camada física é para o engenheiro, né? Camada física está mais para o cara, pro profissional que trabalha com telecomunicações, né? Que envolve propagação, aí vai envolver, por exemplo, questões de desvanecimento de sinal, questões de espalhamento de espectro. Então começa a entrar numa seara que não é a nossa. Por essa razão é que eu vejo, né, a necessidade da gente contextualizar onde que a gente está encaixado aí, onde que a gente, de processamento de dados, de informática, está encaixado aí, nesse meio. O que que a gente precisa saber? A gente precisa saber basicamente o quê? Que a camada física é a responsável por levar o sinal
seja ele elétrico, eletromagnético ou de qualquer outra espécie, mas um sinal físico, que saia do receptor para, ou do emissor para o receptor e vice-versa. Tá? Agora, se você for olhar novamente o processo de comunicação como um todo, o meio físico, por exemplo, o processo de comunicação humana, né? Você não consegue, você nunca vi, eu pelo menos nunca vi uma pessoa plugada com um cabo na outra para trocar informação. Quer dizer, pelo menos teoricamente, quer dizer, né, um cabo saindo da pessoa A para a pessoa B. Isso aí eu ainda não vi, a menos que seja uma transfusão e tal, alguma coisa assim. Mas normalmente não existe esse cabo, mas existe um meio físico de propagação da informação de todo jeito, onde esse meio físico é o ar, que propaga ondas eletromagnéticas do mesmo jeito que pode ser propagado em cabos, do mesmo jeito que pode ser propagado em outro tipo de meio qualquer. Então o que você saber é o seguinte, a camada física, as informações vão chegar nela e dela vão ser arrumadas de forma que possam ser transmitidas por esse meio físico. O problema da camada física é que a gente não sabe o que é que tem lá dentro. É uma caixa preta para nós de informática, na grande maioria, e eu falo por mim, especificamente, é uma caixa preta, certo? Por isso que eu digo para nós da camada 2 para cima, é o que interessa, porque as coisas, via de regra, você está usando a aplicação lá em cima. Você está usando o web browser, você está usando um servidor de não sei o quê, você está usando um banco de dados, você está programando não sei o que mais. E as coisas, até chegarem lá na camada física, tem que passar por uma série de transformações, certo? E quando baterem na camada física, tem que chegar de tal forma que ela possa arrumá-las, certo? E mandar para o outro lado. Essa forma de arrumá-las e essa forma como as informações têm que chegar para elas é que são especificadas no modelo OSI. É que são determinadas pelo modelo de referência. E aí o cara que vai implementar a plaquinha, né, o dispositivo que vai acessar o meio físico, que vai efetivamente fazer a transmissão, esse cara tem que ter um conhecimento do OSI lá, das especificações previstas na camada física do OSI, para implementar de acordo. Senão não vai funcionar. Ou, se funcionar, vai funcionar incompatível com todo o resto dos dispositivos. Perfeito? Então, eu vou fechar o parênteses aqui e de novo reconduzir a palavra ao meu querido professor Evanderson, com um forte abraço a ele e um grande sucesso no seu pronunciamento aí. Pronunciamento, parecendo agora político, né, presidente da República. Mas falando em pronunciamento, como o nosso amigo Cláudio acabou de dizer, vamos fazer um pequeno intervalo na nossa aula agora para passar um pronunciamento da reitora, né, para vocês, alunos, de interesse de todos nós. Então, fique ligado rapidinho, um aviso ele é rápido e nós já voltamos com o conteúdo aí. A Unitins é uma instituição de ensino superior do estado do Tocantins que foi criada há 19 anos. Pelo compromisso com a instituição e respeito aos alunos, o governo do estado do Tocantins sempre manifestou ao Ministério da Educação e ao Ministério Público Federal o interesse em manter seus acadêmicos até a conclusão dos cursos de graduação na modalidade de educação à distância. A assinatura do TAC, Termo de Ajuste de Conduta, permitiu a autorização dos cursos em andamento e a validar, em todo o território nacional, os diplomas dos cursos ofertados, acatando assim as recomendações do Ministério da Educação e do Ministério Público Federal. Vale salientar que a não assinatura do TAC geraria o descredenciamento da Unitins junto ao MEC, instituição reguladora da educação no nosso país. Na última segunda-feira, dia 11, o governador do estado, Marcelo Miranda, e a reitora Juscelene Borba reuniram-se com o ministro da Educação, Fernando Haddad, para ratificar o interesse em manter os acadêmicos na Unitins até a conclusão dos seus cursos na estrutura atual. E nesta terça-feira, dia 12, ainda em Brasília, a reitora se reuniu com representantes do Ministério da Educação e do Ministério Público Federal. O encontro garantiu que todos os alunos da modalidade de educação à distância da Unitins continuem os estudos na instituição até que o Ministério Público Federal examine a documentação sobre o assunto. O MEC manifestou a preocupação em manter os alunos até a conclusão do curso, mas a decisão final dependerá também do Ministério Público Federal. A Procuradora da República, Ludmila Ribeiro, que assumiu recentemente a Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão, ouviu as colocações dos presentes e solicitou alguns dados sobre o caso
para que possa tomar uma posição. Enquanto isso, os alunos devem permanecer frequentando normalmente as aulas e com tranquilidade, conforme destacou a reitora Juscelene Borba, afirmando ainda que todos os organismos envolvidos, Governo do Estado do Tocantins, Unitins, Ministério da Educação e Ministério Público Federal estão preocupados com a qualidade de ensino e a conclusão dos cursos. Manteremos todos informados por meio das teleaulas, do AVA Ambiente Virtual de Aprendizagem e do nosso portal. Obrigado pela atenção e bons estudos. Bom, pessoal, então espero que todos tenham ficado um pouco mais felizes e tranquilos aí com esse pronunciamento aí. E maiores dúvidas, vocês podem estar acessando o portal da Unitins, que vai ter pessoal lá, com certeza, à disposição para tirar maiores dúvidas de vocês aí, ok? Bom, seguindo então a nossa aula, vamos continuar aqui. Acompanhe no slide as funções, vamos analisar agora as funções da camada física. Nós vimos que a camada física, ela define especificações elétricas, mecânicas e funcionais. E define ainda procedimentos para ativar, manter e desativar o link físico entre emissor e receptor. As definições, as especificações mecânicas, elas têm a ver com o quê? Com o tamanho, forma de conectores, pinos, cabos, entre outros. Então, as especificações mecânicas vai trazer propriamente dito o quê? Especificações técnicas a respeito das partes físicas, né? Qual o tamanho de um RJ45? O que é um RJ45? O RJ45 é o pino, né, de ligação que vai fazer ligação entre os cabos do CAT5 a um conector fêmea, né, da tomada, né, que ela vai fazer a ligação. O que é isso? Então vai trazer as especificações disso. O que é um RJ11? Um CAT5 pode atingir quantos metros? Qual a distância de comunicação que um CAT5 pode atingir? 100 km é o recomendado, mas pode atingir 180, 150, dependendo da qualidade do cabo. Então, essas especificações técnicas a respeito dos meios físicos, das partes mecânicas, quem traz também as definições e as informações é a camada física, ok? Bom, as especificações elétricas são os valores dos sinais elétricos usados, né? O quanto equivale os pulsos de bits, né, os pulsos elétricos dentro do meio físico de transmissão, ou se é pulso de luz, que vai usar no caso se for fibra ótica. Então, ele vai tratar da propagação desse sinal, ok? As especificações funcionais, elas dizem respeito ao significado do dado aos sinais e transmitidos na camada, aos sinais que são transmitidos na camada física. E os de procedimento, as especificações de procedimentos, elas especificam as funções e protocolos necessários para a transmissão de bits. Então, nessa parte procedimental, né, vai fazer o quê? Vai dizer a respeito a protocolos, o que eles precisam ter, o que eles precisam fazer para que eles consigam trafegar os bits pelo meio físico que está sendo usado. Se for Ethernet, que for cabeamento Ethernet, né, um CAT5 ou fibra ótica, que protocolo eu vou usar que possa trafegar por aquele sinal, por aquele meio físico? Ou se eu vou usar o wireless, né, rede sem fio, eu vou usar o A para propagar os dados entre um computador e outro, emissor e receptor. Que protocolo eu devo utilizar? Que especificações adicionais aquele protocolo deve ter para conseguir, então, utilizar aquele meio físico de transmissão de dados, que garanta que o emissor vai ser entendido lá pelo receptor e o seu sinal vai chegar até ele. Então, são características que a camada física traz como especificações. Não é isso, Cláudio? Exatamente. E aí, só tentando exemplificar um pouco mais o negócio, dessas funções da camada física, vamos colocar uma coisa mais prática. Aqui, ó, eu trouxe um negócio desse aqui, ó. Isso aqui é um equipamento multimodo, que a gente chama, que tem interface wireless de vários tipos, né? Wi-Fi, do tipo que a gente conhece, rede sem fio, que você tem no seu notebook e tal, celular, 3G, não sei o que mais, não sei o que mais. Existem várias funções aqui que você pode dizer assim, ó, aperta a tecla X, Y, Z e desativa a interface GPRS. Ou desativa a interface 3G. Desativa a interface Wi-Fi. Esses procedimentos que são acionados com as teclas de função de determinado dispositivo são programas que estão aqui dentro, que estão embarcados aqui dentro do dispositivo e que seguem
literalmente o que está previsto no modelo de referência. Ou seja, não tem dito que um dos procedimentos lá é verificar qual é o status do link, desligar, desativar o link ou ativar o link em determinada situação. Não é bem por aí o negócio? Quer dizer, então, como é que você acha que você ativa ou desativa o link wireless do seu notebook? Você só consegue desativar porque existe um programa que foi implementado pelo fabricante e esse programa só foi implementado baseado numa regra definida no modelo OSI. Porque se fosse diferente, o ponto de acesso ao qual você estava conectado não ia entender que a tua interface desligou e que depois ligou de novo. Enfim, você está compreendendo o negócio? Que na verdade o modelo de referência dá especificações para quem vai fabricar as coisas, para quem vai programar as coisas. Tá? Então era só para dar tentar de uma forma bem, vamos dizer assim, bem singela, dar um exemplo um pouco mais prático para vocês. Sr. Evandro, com o senhor novamente. Bom, nós vimos falando desde o início da aula sobre os meios físicos de transmissão, né? O que são esses meios físicos que nós tanto falamos que a camada física, né, do modelo OSI, que ela traz procedimentos de acesso, especificações mecânicas, funcionais. O que é esse meio de transmissão? Bom, então vamos ver, acompanhe no slide, os meios físicos de transmissão. Ele é um canal de comunicação pelo qual os computadores enviam e recebem sinais que codificam a informação. Bom, então, simplesmente isso. É um meio pelo qual o sinal vai chegar até o destinatário, que o sinal que o emissor enviou vai chegar até o destinatário. Um exemplo do nosso dia a dia, né, se você for utilizar aí o sistema de correio, você vai escrever uma carta. Você sabe, você informa na carta o receptor, informa, né, o emissor, o receptor, tem o conteúdo da mensagem, né, e o meio de transmissão qual é dessa carta? Para chegar até a pessoa que você escreveu. É o correio, né, você conhece só esse, você não vai entregar a carta lá pessoalmente, se provavelmente for um outro estado. Você entrega no correio. E o correio, no nosso exemplo aqui, ele é o meio físico de transmissão de dados. Ele é que vai pegar a carta que você entregou, que você escreveu, e vai se responsabilizar por entregar até fazer com que essa carta chegue ao seu destinatário. Então, o nosso meio físico de transmissão também de dados, no meio de comunicação de dados, que a gente fala do meio de uma rede de computadores, é o meio pelo qual os sinais, sejam elétricos, sejam de luz, ou sejam por ondas, né, eletromagnéticas, vai chegar até o destinatário. Por exemplo, nós conhecemos os cabos de rede aí, ó, Cat5, né, o cabinho azul, par trançado, tem o coaxial, fibra ótica. Então nós vamos estudar cada um desses aí a partir de agora, ok? Então o meio físico de transmissão, ele é o canal por onde a informação, o dado, né, o sinal, vai trafegar até chegar ao seu receptor, ok? Ao escolher um cabo de rede, né, ou um meio de comunicação, nós devemos levar em conta os seguintes detalhes: a velocidade de comunicação pretendida, a distância máxima entre os pontos e o nível de ruído e interferências habituais. Bom, vamos partir para a parte prática aqui. Eu tenho que criar uma rede de computadores, eu tenho que implementar uma rede de computadores da minha empresa. Fui contratado para trabalhar na empresa, ela falou assim, eu quero montar, eu vou ter 150 computadores na minha empresa, né? Eu vou levantar todas as informações necessárias e com base nessas informações eu vou começar então a pensar que tipo de rede eu vou implementar, que tipo de meio físico de comunicação de dados eu vou utilizar para interligar esses computadores um ao outro. Vou utilizar cabos ou vou utilizar o próprio ar para trafegar esse sinal, né? Eu vou começar então a levantar essas especificações. Eu vou pensar bem em que tipo de cabo eu vou utilizar, baseado nas atividades que minha empresa vai utilizar, vai fazer, né? A outra, né? Eu tenho que especificar a velocidade de comunicação pretendida. Dependendo do serviço, eu tenho que ver qual é a velocidade que eu preciso trafegar. Se for só, por exemplo, salvar um arquivo de um lugar num servidor, e se for só para acesso à internet, eu posso escolher aí tranquilamente uma rede wireless, por exemplo. Agora, se eu preciso ali trafegar stream, vou fazer streaming de vídeo dentro da minha rede,
no qual tem um servidor que vai estar codificando em tempo real uma imagem, né, uma palestra, e vai estar transferindo essa palestra via internet para o mundo inteiro, e que outros pontos vão estar codificando e recebendo essa palestra, esse vídeo, esse áudio e vídeo. Que tipo de rede então eu vou usar aí? Ou se é um estúdio, está codificando áudios, vídeos, mexendo com filmes, produzindo documentários, e tem que estar salvando sempre num servidor que está sempre sendo acessado. Provavelmente eu tenho que usar então aí fibra ótica ou então uma comunicação gigabit para acelerar essa utilização. Então, dependendo do meu serviço, eu vou escolher a velocidade, né, que eu vou escolher um meio físico, né, um meio de comunicação, um meio de transmissão, de acordo com a velocidade que eu posso atingir e que eu preciso para o meu serviço. Outro detalhe é a distância máxima entre os pontos. Eu quero saber, eu vou precisar interligar uma área da minha empresa com uma outra empresa parceira. Essa outra empresa está longe. Eu vou usar um frame relay, um serviço de uma telecom, vou puxar uma fibra ótica particular de lá até lá. Qual é a distância? O que eu preciso? Dá para ser por rádio? Então eu vou usar um equipamento wireless que vai ligar a minha empresa até a dele lá. Não tem muitos sinais de interferência no meio aqui, dá para me fazer. Então, a distância entre os pontos vai delimitar também o tipo de solução que eu vou adotar. Ok? E o nível de ruído e interferência habituais. Dependendo do local, numa sala, eu vou escolher também o meio de transmissão. Por exemplo, se é uma sala que tem muita interferência por exemplo, sinais elétricos, tem um gerador perto de energia, tem um transformador de energia próximo, ou tem uma antena de transmissão via satélite, como exemplo do nosso aqui. Que tipo de cabo eu posso utilizar naquela rede ali de computadores que está ali próximo, que vai funcionar beleza? Porque esses tipos de exemplos que eu dei, eles causam interferência, tem ruído, eles prejudicam realmente aí a comunicação entre os hosts aí, dependendo do tipo de cabo que eu utilizar. Então, dependendo também do ambiente, do local onde eu vou instalar, eu vou delimitar então o tipo de meio de transmissão que eu vou adotar. Ok? Compreenderam aí? Tranquilo? Muito fácil até agora, né? Bom, o meio físico de transmissão, ele é dividido em dois grupos, né, principais. Os grupos que a gente conhece por cabos, né? E esses cabos, eles são divididos em sinais elétricos, que trafegam sinais elétricos, a exemplo desses sinais elétricos aí, nós temos o coaxial e o par trançado. Entre os cabos, além do sinal que usa impulsos elétricos, também temos que usa impulsos ópticos, né? Que é a nossa amiga aí, fibra ótica, que vai utilizar luz em vez de eletricidade para trafegar os bits. E também tem por ondas no espaço, né? Que aí nós temos os exemplos de ondas de infravermelho, ondas de rádio, micro-ondas, ondas de satélite e por aí vai. Então, os meios físicos são divididos basicamente em dois grupos principais, cabos, né? E por ondas, ok? Agora nós vamos estudar cada um desses meios aí para tentar identificar melhor dentro da sua área de atuação, dentro do seu conhecimento que você também já tem aí, ou vivência também dentro de uma rede de computadores, esses meios de transmissão aí, ok? Vamos lá então. Os tipos de cabo de rede: par trançado, fibra ótica e o coaxial são os mais conhecidos, ok? Vamos lá. O cabo coaxial, ele é mais durável, né, pela sua fabricação, ele é pouco flexível, velocidade de transmissão de até 10 megabits por segundo, ele possui um núcleo de cobre envolvido por um material isolante, ok? Envolvido por um material isolante e envolvido por outro material plástico. Então, nós temos aí na figura um exemplo, né, de um cabo coaxial, ok? O cabo coaxial, ele era muito utilizado nas topologias de rede em anel e na topologia de rede em barramento. Vocês estão lembrados ainda dos nossos conceitos lá da primeira aula, né? Topologia de rede, anel, barramento e estrela, né? Os conceitos lá vão só seguindo, vão sendo adicionados. Então você nunca pode esquecer a nossa base lá anterior, ok? Então, os coaxiais, eles deixaram de ser muito utilizados, principalmente porque eles são difíceis de manusear, então você não conseguia passar ele em muitos lugares facilmente, porque eles são muito rígidos. Mas o principal motivo aqui, sem dúvida, de ter descontinuado, ter caído em desuso o cabo,
é pela velocidade dele, ele trafega apenas 10 megabits, né? Hoje as nossas redes locais, a maioria, todas são 100 megabits, já tem empresas que constroem agora por padrão redes Ethernet gigabit, quer dizer 1000 megabits de tráfego. Então, um dos fatores que mais contribuíram para o desuso do cabo coaxial é realmente aí a sua baixa velocidade, que ele atingia no máximo a 10 megabits, ok? Ainda com o cabo coaxial, o núcleo, né, é um fio de cobre que passa no meio do cabo, ele é usado para transportar dados, enquanto as camadas externas, aqueles outros revestimentos que nós falamos, eles servem como um escudo contra essas interferências externas. Então, o fio de cobre que vai no meio, ele serve para trafegar os bits, impulsos elétricos, né? E as outras camadas que nós falamos, que tem revestimentos, eles servem para quê? Para impedir que interferências eletromagnéticas possam bagunçar o sinal, né? O sinal que está sendo transmitido ali possa ser cortado. De repente, onde era 0 passa a ser 1, onde era 1 passa a ser 0. Então, por interferências elétricas mesmo, né? Proximidade. Então, esses revestimentos são sempre usados para isso, para proteger, então, o sinal, ok? Ainda com o cabo coaxial, são mais propensos a mau contato, os conectores mais caros e cabos menos flexíveis, né? E a baixa velocidade de transmissão, como nós já falamos aí. Aí nós temos um exemplo clássico aí, ó, de um cabo coaxial. Vocês podem ver aqui o revestimento, essa parte preta, geralmente é um emborrachado, que muitos utilizam. Uma malha aqui fina, aqui, né, de cobre, e tem outros revestimentos aqui, até chegar propriamente aqui ao fio de cobre que vai trafegar o sinal. Todos esses outros revestimentos externos aqui, eles servem simplesmente para proteger os sinais, os impulsos elétricos que estão trafegando aqui, ok? Bom, Cláudio, você gostaria de comentar para a gente sobre o cabo par trançado? Evandro, assim, eu gostaria de comentar assim, sobre o cabo par trançado, mas eu queria assim, sempre fazer dirigir o nosso comentário no seguinte sentido: o que é que precisa ficar dessa história toda? Né? Porque o cabo coaxial tem a camada A, que é a camada B, que é a camada C, que dentro tem um negócio que lá dentro é que vai transmitir os dados. Cara, pra gente, isso, assim, sinceramente falando, né? E já montei muita rede e tal. O que que você precisa saber? Você precisa saber o seguinte, olha, o que é que eu quero, como o professor Evandro falou lá, o que é a minha rede, qual é o objetivo da minha rede? É trafegar mídia, IPTV ao vivo, vídeo sob demanda, imagem de satélite, renderização de imagem. O que que a minha rede é uma rede especializada ou é uma rede comum? O que é uma rede especializada? É aquela rede que tem um tráfego especializado, um tipo de tráfego especializado, como esse que eu acabei de falar. Se esse for o caso, aí você tem que passar lá para as tecnologias para saber basicamente o seguinte: o par trançado ou o cabo coaxial me permite quanto de velocidade? Na verdade, o que a gente chama, vou falar uma palavrinha aqui que vocês levem isso mais na frente, depois vocês me digam se vocês descobriram o que é. Você tem que avaliar o throughput. Olha só que nome bonito. Se eu for escrever isso aqui, eu não sei como é que escreve. É throughput que fala. Analisa o throughput da tal da solução do cabo lá e verifica se é compatível com o throughput que a tua rede precisa. Ou seja, resumindo, a vazão máxima da rede a vazão que você precisa na rede é de quanto? É de 10 megabits, de 100 megabits, de 1 gigabit, 1 terabit, sei lá, só de 10 resolve. Certo? Então, baseado nisso, você escolhe a tecnologia. Como esse cabo foi feito e tal, isso é apenas uma informação secundária. Pelo menos eu hoje tenho esse entendimento. Você precisa da camada física saber quais as limitações, quais as especificações de funcionamento, e não especificamente questões técnicas sobre sinalização em cabo. Mas, seguindo essa mesma linha, você pode acompanhar aí no slide, o cabo par trançado já é um pouco diferente, ele é bem mais barato do que os outros, ele é composto de 4 pares, portanto 8 fios, tá certo? Cada par isolado um dos outros, de que forma? Por conta do entrelaçamento, tá certo? Por isso que chama par trançado, eles são assim, ó, por dentro desse que você está vendo aí, amarelo, preto e vermelho, por dentro os pares eles são assim, são trançados, por isso que o nome é par trançado, tá certo? Agora, eles têm algumas limitações seríssimas, tem limitações sérias, assim como o coaxial tinha. Só que ele consegue chegar a velocidades maiores, bem maiores,
consegue, o custo dele, né, consegue chegar a velocidades bem maiores, ou seja, consegue ter um throughput, uma vazão bem maior, com um custo bem menor, né? Mas ele tem limitações quanto à distância, por exemplo. Quer dizer, enquanto lá, eu não me lembro porque eu não sou dessa época, volto a dizer para vocês, eu comecei a trabalhar com rede depois do coaxial, mas o Evandro me falou, que ele pode me confirmar, que o coaxial era até 180 e poucos metros que podia ter entre um ponto, quer dizer, entre um terminador e outro, quer dizer, o terminador, sem ter repetição, tinha um limite bem reduzido. Fora isso, você tinha que ter um repetidor. E aí começavam os problemas de repetição, porque há perda. Toda vez que você repete sinal, você está... aquela história de você falar assim, né? Você fala no ouvido do outro, olha, não sei o que, não sei o que. Aí o outro vai e repete. Quando chegar lá na frente, a informação está toda trocada, né? Em rede de computadores é do mesmo jeito. Teve repetidor no meio, vai dar problema. Dependendo da quantidade de repetidores. No par trançado, a distância já diminui. Quer dizer, só que diminui, mas você, né? Comparado com as outras vantagens, ele compensa. Tanto é que é o mais usado hoje. Mas a distância entre um nó e o ponto de concentração, ou o chamado hub, né, que é necessário nesse tipo de tecnologia de cabeamento, o hub ou switch, é no máximo de 100 metros. Então já reduziu 80 e poucos metros aí, nessa possibilidade de conexão. Claro que aí você pode unir um hub com outro, um switch com outro e por aí vai. Tá? Mas o que você precisa entender é o seguinte, o par trançado é hoje, à luz da modernidade, a melhor solução para a rede cabeada. Assim, de redes não especializadas. Porque se a rede for especializada, aí é outra coisa, que é a chamada rede de luz, né? Que é a fibra ótica, que nós vamos ver daqui a pouco. Então, acompanhe aí no slide também, ainda sobre par trançado. Tudo isso que eu disse está colocado aí, são mais utilizados pela velocidade de transmissão, ou, melhor dizendo, vamos nos acostumar com o linguajar. Velocidade de transmissão, não. O certo é vazão máxima da rede, ou throughput. Tá? Porque velocidade de transmissão, eu não sei se você já observou isso, faça o teste. Se a sua rede é de 100 megabits, tente transmitir a 100 megabits para ver se você vai conseguir. Não vai, porque a rede física é 100, mas tem um monte de protocolo, você vai transmitir lá da camada de aplicação. Então não vai chegar a 100 megabits nunca, tá certo? Por conta de uma série de nuances que tem aí. Então, na verdade, não é velocidade de transmissão, é vazão máxima, ou throughput. E, além disso, como você pode acompanhar no slide, ela tem menor custo, como eu já havia comentado. Beleza? Bom, ainda também sobre o par trançado, ele tem algumas denominações. Ou ele é denominado de UTP, que é esse negócio aí, ó, que o meu inglês não vai dar para falar isso, mas deve ser Unshielded Twisted Pair. A boca chega entortou, vai ser difícil de voltar. Mas, na verdade, o que quer dizer isso? É um cabo sem blindagem. Ou seja, ele não tem a blindagem necessária para impedir ou dificultar que ruídos entrem ali e danifiquem a transmissão. Ou então, ele é STP, que é o contrário do anterior, né? Que no caso é Shield, vamos ver de novo. Shield Twist Pair. Né? É isso aí. Que é o contrário, ou seja, é o cabo com blindagem, ou seja, é aquele cabo que possui elementos dentro da malha plástica, né, ou seja, dentro dessa parte plástica dele, possui elementos capazes de evitar ou reduzir a incidência ou o efeito de ruídos dentro da transmissão. Não é isso mesmo, professor Evandro? Eu acho que não. Estou brincando, é isso mesmo, professor Cláudio, 100%. Bom, já vimos aí o coaxial, vimos também o cabo par trançado, né? E agora vamos ver a tão famosa, né, fibra ótica. Vamos ver algumas informações básicas sobre fibra ótica, né? Conduz transmissões de luz moderada, né? Então, primeira diferença entre coaxial, par trançado para a fibra ótica. Todos esses que utilizam fio de cobre, eles utilizam então impulsos elétricos para representar os bits, ok? Então você tem em mente sempre isso. Já a fibra ótica, ela utiliza o quê? Impulsos de luz moderada dentro do feixe, né, dentro do cabo, para que então possa chegar até o receptor, ok? Então, um utiliza pulsos elétricos, outro utiliza pulso de luz. Como ele utiliza pulso de luz, a tecnologia para conduzir luz dentro de um cabo é muito maior. Então,
consequentemente ele é bem mais caro. Então, ela é bem mais cara que qualquer outro tipo de ligação, né, meio físico de transmissão. Ela não sofre interferência eletromagnética, então você pode ter ali um gerador de energia do lado ali da sua fibra ótica passando que não vai ter problema, ok? Por quê? Porque o tráfego dentro da fibra ótica é luz, né? E o tráfego, o que o gerador gera ali é realmente ali eletromagnético, né? Então, interferiria se fosse eletricidade, mas como não é, então não sofre interferência, né, desse tipo aí. A taxa de transmissão de dados, né, ela é mais alta que os demais tipos de cabos. Então, ela é muito utilizada quando você precisa de uma alta velocidade para trafegar os dados, para troca de informações. Quando foi vislumbrada a possibilidade de utilizar a luz como sinalizador de bits, né, para troca de informações, as empresas de telecomunicações logo abriram o olho, né, porque ele poderia oferecer um sistema de comunicação, de troca de dados, muito mais rápido e a longas distâncias do que os cabos por fio de cobre poderiam oferecer. Então, logo que foi efetivada assim, a tecnologia de fibra ótica, essas telecoms, que a gente chama, essas empresas de telecomunicações, elas adotaram amplamente essa tecnologia, pelo quê? Pela sua velocidade de sair um dado de um ponto e chegar até o receptor, e pelo longo alcance que essa fibra ótica, que esse meio de transmissão pode alcançar. Muito mais do que os fios de cobre, muito mais do que o que é alcançado pelo ar, porque ela pode chegar aí, se não me engano, não estou mentindo sozinho, Cláudio, minta comigo, é uns 50 quilômetros, que diz que algumas chegam, né? É isso aí. Então não estou mentindo sozinho, não. Se estiver mentindo, o Cláudio mentiu comigo. Então, é mais ou menos aproximado aí uns 50 km, dependendo da qualidade da fibra que você adotar. Então, é a maior distância atingida aí do que o Wi-Fi ou do que propriamente os cabos de cobre, ok? Bom, ela não carrega impulsos elétricos, né? Os sinais, quer dizer, os bits, são convertidos em feixes de luz, como eu já falei aí. Vocês podem ver aí pela representação que são pequenas malhas aí, né, que são feitas de vidro ou plástico, né, com bastante puros, né, translúcidos mesmo aí. Embora a luz seja uma onda eletromagnética, a luz das fibras não é considerada sem fio, né, porque as ondas são guiadas na fibra ótica, ok? Então, ó, nós temos a luz, ela não é propagada pelo ar. O ar é considerado meio físico também. Nós estamos considerando aqui como o Wi-Fi, né, é trafegado pelo ar. Mas por que ela não é considerada um sem fio? Porque é conseguido, a partir da tecnologia, direcionar aqueles pulsos de luz por um conduíte, né, até chegar a outra ponta. Eles conseguem, pela tecnologia, direcionar então o caminho que a luz vai seguir. Então, por isso que não é considerada sem fio, né? Ela é considerada com fio porque é utilizado um meio para conduzir a luz aí. A fibra ótica ela é envolta por camadas de material de revestimento reflexivo, uma camada de plástico feita em Kevlar e um revestimento externo. Então, eu tenho ali uma malha muito fina, às vezes na grossura, na espessura de um diâmetro de um fio de cabelo, né? Ou de vidro ou de plástico puro, né? E essas malhas, elas são revestidas, né, por um material reflexivo, para que a luz permaneça dentro daquele conduíte, para que ela não se propague. Porque se você não fechar, a luz vai se espalhar. Então, é dessa forma que eles conseguem conduzir a luz por uma determinada distância, ok? Mas nós vamos ver que esse material reflexivo vai determinar diretamente na velocidade, na capacidade de transmissão e na velocidade dos dados ali dentro dessa fibra. Nós vamos conhecer agora os tipos ali, ok? Bom, as partes condutoras de luz são chamadas de núcleo, né? E a outra parte de revestimento. Então, onde você, associando ao coaxial, por exemplo, onde era o fio de cobre, é uma malha de vidro ou plástico puro. Então, aquele é considerado o núcleo. O restante são os revestimentos ou a superfície que faz ali reflexiva, né, da luz, ok? A reflexão interna total, o que é isso? Ela permite que a fibra ótica atue como um duto de luz, conduzindo-a por grandes distâncias.
Então é como se fosse um cano com a água dentro, né? Onde o cano vai, a água vai seguindo junto ali, que ela vai sendo conduzida dentro daquele canal ali. As fibras óticas, elas foram divididas em multimodo e monomodo, né? A multimodo, elas têm grandes dimensões de núcleo, quer dizer, as malhas, né, os conduítes de plástico ou de vidro, por onde a luz trafega, o núcleo, eles são mais espessos, né? Tem um diâmetro muito maior do que as monomodos que nós vamos entender ali. Então elas têm uma grande dimensão de núcleo, ela permite a incidência de raios de luz em vários ângulos, ok? Então, quando a luz entra nesse núcleo, por causa do seu revestimento, a luz que está lá dentro, ela vai refletir em vários ângulos diferentes, né? E essa variedade de ângulos de refração, ele faz com que o sinal se enfraqueça e que ele trafegue, na verdade, menos dados, porque as informações, quando elas começarem a se refratar lá dentro, a luz, de várias formas diferentes, elas vão começar a se perder. Então você tem uma perca aí na qualidade do sinal, ok? Mas elas são consideradas muito mais fáceis de fabricar. É claro, porque se o núcleo é maior, então você tem menos trabalho para a fabricação, porque as monomodos, né, são finos, mesmo assim, quase um fio de cabelo mesmo. Então pensa na fabricação daquilo. E emenda, quando um cabo arrebenta. Pensa em emendar duas estruturas daquela mesma distância ali. Só que é um feixe. São muitas, né? O índice integral, né, que é um índice de reflexão entre a casca e o núcleo, ele tem a capacidade de transmissão muito baixa, porque ele permite a incidência da refração da luz em vários ângulos. Já o índice gradual, ele tem vários níveis de reflexão, maior capacidade de transmissão, e a dimensão de alcance dele é muito maior que a degrau, ok? A multimodo, ela é dividida em casca simples, que apresenta apenas um envoltório sobre o núcleo, e a casca dupla, que ela apresenta mais de um envoltório sobre o núcleo, quer dizer, tem mais de um revestimento, ok? As fibras óticas monomodo, elas têm as dimensões de núcleo muito pequenas, quer dizer, são muito finas, elas permitem a incidência de raios de luz em um único ângulo, quer dizer, dentro daquele conduíte, ela não vai ficar batendo, né, refratando assim várias coisas, ela vai ser um ângulo único, então ela vai conseguir atingir uma distância muito maior e vai atingir uma velocidade também muito maior. Só que em consequência ela é muito mais cara a fabricação dela, ok? Então a sua fabricação requer equipamentos complexos, principalmente se uma fibra dessa se rompe, para a emenda dela é complicado, né? Demora você fazer uma emenda de uma fibra dessa. A monomodo, elas diferenciam-se ainda pela variação do índice de refração do núcleo em relação à casca. Ela tem os tipos degrau standard, dispersion shift e non-zero dispersion. Isso aí vocês podem pesquisar e ter na apostila depois, para vocês entenderem mais claramente essas diferenças entre a fibra ótica e monomodo. Ela, como eu já falei, tem a maior banda passante, atenuação mais baixa, e dependendo da qualidade da fibra, elas geralmente ultrapassam 50 km entre os repetidores. Então eu não menti, nem o Cláudio também. Tá aí, 50 km, geralmente ela pode alcançar, ok? Cláudio, comenta para nós aí a rede sem fio, que essas conhecemos bem que é a sua praia, né? Perfeitamente. É que você gosta de pegar sol, onda e dormir lá na beira, né? É isso aí, professor Evandro. Na verdade, as redes sem fio são o que a gente tem de mais moderno, né? Juntamente com a fibra ótica para redes especializadas. Para redes não especializadas, a gente tem a rede sem fio, que são as chamadas redes wireless, né? Ou seja, sem a conexão cabeada. Na verdade, todas elas são caracterizadas por ondas, toda a parte física de transmissão acontece através de ondas eletromagnéticas que podem trafegar pelo vácuo, ou seja, pelo ar, na verdade, né? A diferença entre essas redes, ou entre essas tecnologias, está onde? Está, porque você sabe que o ar, você pode trafegar várias coisas nele, você pode ter vários caminhos, né? Como se fossem aviões passando, só que cada um vai na sua rota, né? Na rede wireless, cada um tem a sua frequência de transmissão. Então, dependendo da frequência, você tem uma determinada tecnologia. O Wi-Fi trabalha na frequência 2.4 GHz, a rede de satélite já trabalha numa frequência mais baixa, e por aí vai. Beleza? Bom, a rede sem fio, as aplicações mais comuns, como você pode ver aí, pessoas em automóveis, satélites, sondas espaciais e ônibus espacial.
Mas, na verdade, uma aplicação bem comum que a gente vê no dia a dia é o seu laptop, aí, o seu notebook, né, dentro do carro ou não, ou parado em casa, acessando, ou esse mesmo cidadão aqui, né, te propiciando mobilidade e interação em qualquer momento da tua vida, aí, no teu aspecto profissional ou mesmo acadêmico. Bom, vamos agora a um resumo da nossa aula com o professor Evanderson, né, que não é o Holyfield, sempre tendo em mente o seguinte: tratamos de camada física e hoje aquela aula, né, chata e carregada de conceitos que o professor Evanderson não vai nos deixar esquecer agora. Vai lá, Evanderson. Tá certo. Bom, resumo da nossa aula. Nós entendemos então basicamente o que é a camada física, as suas funções, os meios físicos de transmissão, né, que nós vimos os tipos de cabos ali, os tipos de cabo de rede, coaxiais, para trançado, fibra ótica, monomodo, multimodo e as redes, então, sem fio. Então, nós vimos todas essas características aí sobre a camada física, que é considerado o nosso alicerce mesmo aí de construção das demais camadas do modelo OSI. Ok? Professor Cláudio, foi mais uma vez um grande prazer estar aí com o senhor, aqui Professor nessa aula. Evanderson, um forte abraço, eu estou me sentindo emocionado de conversar com o senhor pelo monitor, né? Estando aqui, né, na minha frente. Um forte abraço, porque realmente a tecnologia é uma coisa fantástica, né? Como então, dizem, é fantástico, né? Exatamente. Pessoal, olha, acessem o fórum, bons estudos para vocês, né? Espero que vocês tenham entendido, espero que a aula tenha sido o menos chata possível. Tentamos, mas prometemos que na próxima, professor Evandro, vamos prometer junto aqui, na próxima vai ser melhor, vai ser mais a nossa praia, vai ser mais prática, porque a partir da próxima aula é camada 2. Forte abraço. Pessoal, boa noite, que Deus abençoe a todos e até a próxima.